Olá, torcedor, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem com a gente aqui, viu? Olha a gente de novo aqui no Serrinha Podcast, equipe Marketing 3, para a Arena do Esporte, mais um programa nesta quarta-feira, convidando você para participar com a gente, viu? Tá muito bom hoje, um papo sadio com você, aquele, como diz na gíria, o papo reto do esporte, e você vai ficar sabendo a partir de agora aqui, ao lado do Malcom Grehal, nosso carecone está por aqui, vai falar com a gente agora também, nesse papo descontraído, para a gente tratar de intermunicipal, vamos falar do campeonatos regionais, vamos trazer também os detalhes do brasileiro, como é que tá Bahia, Vitória, como é que você está vendo as suas equipes no Brasileiro, além de outras modalidades esportivas que a nossa cidade agrega, que não é divulgado, que não aparece, e a gente precisa destacar para você. Por isso que o mestre está aqui do meu lado hoje, para a gente falar um pouco sobre estas modalidades esportivas e também trazer à tona aí aquilo que o ouvinte gosta de saber, Grehal. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Reinaldo Lima. Boa tarde aí aos nossos técnicos, né? O Cauã, você que está aí do outro lado das câmaras nos acompanhando. Show de bola, né? A Arena Esporte está no ar, trazendo tudo que há de novo, pelo menos no cenário dos comentários futebolísticos, né? Esse final de semana muito movimentado no esporte, no futebol amador da Bahia e também em outras modalidades, futebol nacional, tendo jogos decisivos. Mas enfim, a gente está chegando para fazer esse bate-papo com você, né? Essa troca de informações e que o programa seja definitivamente um programa cheio de conteúdo. Bom, a princípio eu gosto de começar sempre falando das coisas de Serrinha, né? Eu prezo muito as coisas de Serrinha e a gente vai destrinchar também a nossa região. Claro que nós só temos um representante hoje na região de Cisal, no Intermunicipal, que é Barrocas. Parabéns, 2 anos de participação e conseguiu tirar a caçulinha do Intermunicipal, bateram de frente aí a caçulinha contra a vice-caçula, que é Barrocas, e Barrocas acabou tirando aí Potiraguá, que é a mais nova seleção do Intermunicipal. Eu acredito que o ano que vem tenhamos mais seleções no Intermunicipal, estreantes também. E aí a gente dá exemplo aqui de Teofilândia, que poderá ser uma delas, porque já tem sua arena pronta, será inaugurada dia 10, uma bela praça esportiva de primeira linha do futebol. Então, dia 10 será inaugurada e aí trabalhar para ver se a galera de Teofilândia apressa na criação da liga, para ver se nós teremos aí mais uma caçulinha do Intermunicipal e da nossa região, Grehal. Bom, eu quero crer que o máximo do futebol amador na Bahia é disputar o Intermunicipal. E, para nossa grata surpresa, e também destacar aqui o empenho dos gestores, tanto Teofilândia quanto Lamarão entregaram um aparelho esportivo para a prática do futebol às suas populações. Então, para que ter um estádio se eu não tiver uma liga? Para que ter um estádio se eu não tiver um órgão regulamentador do futebol e disputar essa competição do Intermunicipal, conforme a gente já havia dito. Então, há uma expectativa muito grande. É lógico que 2025 é logo ali e nós estamos a 2 meses do final de 2024. Isso quer dizer que quanto antes essas cidades se organizaram, é exemplo de Barrocas. Barrocas teve uma liga criada lá nos idos de 2014. Felizmente, o gestor da época não deu o apoio necessário e o atual gestor, o Jai, aqui eu quero fazer um destaque, não só colocou a seleção de Barrocas, como também conseguiu, já nesse segundo ano, e aí é muita responsabilidade para quem vai assumir, colocar Barrocas entre as 8 melhores seleções da Bahia, né? E eu, antes de adentrar, e você aqui, que é o âncora, não é isso, Cauã? Começar a fazer as perguntas, eu vou polemizar. Me explique aos seus olhos o que acontece com o torcedor barroquense. Estou perguntando para você, viu, torcedor? Se apaixonado pelo futebol, deu demonstrações gigantescas ao longo de todas as competições locais que foram realizadas. É uma referência por força dessa paixão, dos grandes craques que tem. Mas me explica por que vocês não conseguem ir ao estádio prestigiar a seleção de vocês. Diga-se de passagem, uma seleção muito boa para um segundo ano. A que você atribui isso, meu caro Reinaldo Lima? A pergunta agora é minha, manda a bola para você. Logo eu para responder, eu deixo a pergunta aí para os barroquenses, né? Responderem, porque a gente fica sem entender, Grehal. Nós tivemos aí o primeiro jogo de Barrocas contra Tucano,
O público foi excelente. O estádio lotou. E aí a expectativa era de que Barrocas, nos jogos subsequentes, pudesse levar mais gente. E de lá para cá o público esvaziou o estádio. Então, Estranho. é estranho, né? Porque nenhum jogo enche o estádio. A expectativa é o primeiro jogo em casa, né? Bom, e daí em diante o público começou a esvaziar o estádio. E Barrocas chega numa competição dessa entre 64, 65 seleções. Barrocas hoje é a 8ª do Intermunicipal. E aí, como eu digo, deixou para trás as campeãs Serrinha, 3 títulos, deixou o Coité com 4 títulos, deixou o Valente, que sempre investe bem no esporte, deixou para trás Santa Luz, Amaraju e tantas outras tantas seleções. outras, e Barrocas está aí, e o torcedor não apoia. E aí a gente fica sem entender. O apoio do prefeito não é. O prefeito tem dado apoio até demais, né? O time está provado que é bom. O treinador encaixou a equipe direitinho. Então o trabalho tem sido feito pela liga e o torcedor não aparece. E aí o que está acontecendo com o Barrocas? Eu quero, inclusive, destacar do tempo que eu estou no futebol, é a primeira vez que eu vejo essa condição, essa situação. É inusitada. Eu tenho uma seleção que briga por título, uma seleção muito bem organizada, uma seleção que precisa ainda ajustar alguns detalhes, nós vamos estar comentando, aqui é do fator dentro do campo, mas é inusitado, porque estranhamente é a única seleção no nosso território que se tem notícia, que faz uma participação muito boa para o segundo ano, né? A exemplo do próprio Quinjim, quando foi campeão, né? Quinjim que está aí sempre brigando, já há 4 anos que vem participando. E aí eu pergunto para você, torcedor, não existe explicação para isso. Aliás, explicação você pode até me dar, agora me convencer não. Eu tô falando de uma cidade, né, que incentiva o futebol o tempo todo, Barrocas incentiva o futebol. E aí eu tenho uma seleção brigando com uma forte seleção de Simões Filho, fazendo um jogo muito igual, né? Eu vou comentar daqui a pouco, superior, né? Principalmente no primeiro tempo. E o torcedor, deu 500 pessoas no estádio, Reinaldo? Pagantes? Ô, Greenhal, eu acredito que deu até mais. Porém, se você for botasse na soma, praticamente a torcida de Simões Filho foi igual a de Barrocas. Pau a pau. Então significa dizer que o público ainda foi diminuto, menor do que o que se esperava. Muito menos, na verdade. Muito menos. Você traz aqui uma observação muito importante. Porque o público de Simões Filho foi ao campo. Fez a festa. E a gente olhava até nas câmaras, a gente fazendo observação, a gente fazia uma média de público. Se tivesse 5, 10 torcedores a mais, era diferença pouca. Porque praticamente o público foi o mesmo. Eu fico... Então... Você me falava em off aqui de uma ideia, de uma proposta, não sei quem comentou, você... Eu ontem comentei no meu programa, sim, na Rádio Regional, comentando sobre essa situação, né? E o torcedor, quando eu descia da rádio, o torcedor me parava na rua e dizia, eu estava ouvindo os seus comentários aí, e eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia para resolver o problema. Eu disse, sim, mas qual a ideia? Do público? Sim. Que eu questionava, bom, fosse Serrinha nesta fase aí, Serrinha não estaria botando menos de 2, 3 mil pessoas no estádio. Sem chance. Se é Coité, não botava menos de 5 mil. 5 mil, que o povo é mais apaixonado que o nosso. Sim. Né? Sim. E Barrocas não tá botando ninguém. Aí o torcedor disse, não, tá resolvido, convida Barrocas para vir jogar em Serrinha. Olha aí. Convida Barrocas para vir jogar em Serrinha, porque aí já que Barrocas não joga bem em casa, tem 2 fatores. Barrocas não joga bem em casa e Barrocas não tem o apoio da torcida. Então Serrinha tem uma grama boa, um estádio bom e o povo apoia. E aí, o que é que você me diz? Bom, fica aí agora a pergunta no ar, viu, torcedor? Barrocas tem todas as condições de avançar. É uma seleção cascuda também, qualificada. Deu para perceber isso, principalmente no primeiro tempo. Me permita aqui, Reinaldo Lima, já fazer um muito bom primeiro tempo. Muito bom, marcou alto, sufocou. Enquanto Simões Filho tentava trucar o jogo, o Barrocas jogava futebol. Agora, não dá para você abrir um placar, embora é o Intermunicipal, não dá para você abrir um placar com 2 gols de vantagem, depois acontece. Mas aí você sofreu um empate. É um sentimento de terra arrasada? Não. Selecionado barroquense pode perfeitamente, anote aí, selecionado barroquense pode perfeitamente voltar classificado entre as 4 melhores seleções, certo? Agora, para isso, não pode oscilar dentro da mesma partida, porque às vezes me causa a impressão de que o condicionamento físico,
a intensidade de um primeiro tempo não consegue equilibrar O segundo com o tempo. segundo. É. E aí a pergunta, eu não estou aqui para fazer juízo de valor, né? O preparador físico é o campo, é a dinâmica de jogo, é a proposta para a partida, sabe? É preciso encontrar esse meio termo. Ô, Grenhal, a gente conversando com os jogadores, o próprio treinador mesmo, esteve aqui com a gente semana passada, na segunda-feira da Grande classificação. Maurício Gum. Contra Potiraguá, e ele explicou isso, que a questão, o campo não ajuda. O fator principal que eles alegam, todo mundo alega o campo. Porque Barrocas não é o físico, porque fora de casa joga 90 minutos também Sim. com intensidade. Sim, verdade. E por que dentro de casa não joga? É algo estranho. Aí então eles reclamam muito do campo. Porém, domingo o campo tava bom, tava fofinho, deu uma chuva boa, o campo tava Sim, bom, melhorou. E Coité, Barrocas mostrou um futebol muito bonito no primeiro tempo, marcando em cima, disputando jogadas. Porém, no segundo tempo relaxou. A inversão de jogadas de um flanco, de um lado para o outro do campo, com infiltrações por dentro, o Dorico, o Pedrinho, o Doc, como sempre, muito preciso, muito bem posicionado, com uma leitura de jogo diferenciada. Domingo ele foi perfeito, né, rapaz? Domingo, perfeito mesmo. Né? Aquelas colocações dele dentro da área para finalizar, é para quem... Jogador inteligentíssimo. Né? Inteligente. Então, eu creio, eu tenho certeza de que se alguém acha que Simões Filho vai atropelar, tá enganado. Barrocas vai para brigar por classificação, tem um treinador que, embora novo enquanto treinador, tem uma rodagem há muitos anos, né, como atleta, campeoníssimo do Intermunicipal, conhece como poucos os meandros do campo, conhece como pouco o que precisa ser feito para avançar na competição. E aí, torcedor, fica uma reflexão para você. Barrocas passando, tem todas as condições, volto a dizer, eu não abro mão de menos de 2.000 pessoas naquele estádio. Se tiver menos de 2.000 pessoas, meu velho, aí eu tenho que ser contundente aqui no que eu tenho para dizer. Mas não existe isso. Não existe, não. O povo de Barrocas é apaixonado por futebol. E a seleção, seu maior patrimônio. E cobravam isso o tempo todo, o estádio, libera o estádio, isso. né? Tá lá. E aí agora? E foi feito um trabalho já de prevenção já, assim, para o Intermunicipal, foi os jogos, foi liberado o estádio para aquelas equipes que quisessem jogar o campeonato rural. Sim. Muitas equipes jogaram as suas partidas, até algumas que saíam da sua localidade para jogar, já pré-acostumando o torcedor. Sim. Esse trabalho foi muito bem feito através da secretária de Mário Trabuco, prefeito Jai. Então já foi acostumando o torcedor a ir para o estádio. E agora, todo mundo achava que essa distância do torcedor seria motivada pela política, que estava muito forte no município. Sim. E aí nos dias de jogos, aí aquelas carreatas, aquelas coisas, poderia atrapalhar. E eu até acreditei que fosse isso, mas domingo eu esperei o estádio cheio, não teve. Não. E aí eu vou cobrar. Barrocas classificando domingo, e aí na semifinal... Eu não pude estar presente, né? A gente tinha alguns outros compromissos, a escala também já estava feita. Mas eu fiquei triste. Viu, Barroquense? Eu sei o quanto vocês são apaixonados pelo futebol, tenho amigos na cidade, e eu fiquei triste de ver a seleção de vocês, a maior referência do esporte nesse momento na cidade, no nosso território, que a bem da verdade é que Barrocas é Cinzal. Uhum. Vamos entender, Euclides da Cunha está aí brigando, mas Euclides da Cunha não é do território do Cinzal. Não. Já que Jing participa, né? Do território do Cinzal. Bem pertinho ali, mas Euclides está fora, né? Euclides está fora. Então, para a gente aqui mais perto, Barrocas é o Cinzal, certo? Então, assim, vamos abraçar, vamos abraçar essa seleção que tem feito por merecer. Se fosse a do ano passado, eu até ficaria em dúvida para comentar, mas pelo amor de Deus, nós estamos falando de uma seleção que está entre as 8 melhores. Então não se discute mais isso. Torcedor, valorize o que vocês têm, valorize a seleção de vocês, valorize a cidade de vocês. Barrocas hoje é falado em todo o estado da Bahia, porque a seleção, o futebol tem esse poder, né, de levar o nome da cidade para mais longe. Eu me lembro que numa final entre Conceição do Coitá e Porto Seguro, os prefeitos fizeram um acordo. Quem fosse campeão, a cidade derrotada teria que obrigatoriamente dar o nome de uma rua à cidade que foi campeão. Uhum. É importante, né? Interessantíssimo. Lá em Porto Seguro tem uma rua chamada Conceição do Coité. Alguém vai perguntar por quê. Por que Coité aqui em Porto Seguro? Não, isso é uma aposta. É uma história, né? É uma história, né? Você eleva o nome, a autoestima da cidade. Isso acontece porque, Grenhal, o futebol estava falando muito alto. Dois prefeitos que pensavam igual. Pensavam igual. Então realmente. Isso é muito importante, realmente. Né?
Foram o quê? 4 títulos, né? 4 títulos, fora os vices. Fora os vices. 2 Copas da Bahia. Acredito que o gestor mais vencedor, né? Não existe outro aqui na região. Não tem. Popó ganhou 1, né? Popó ganhou 1, Zevaldo... Popó ganhou 1, Osni 1, Zevaldo 1. E Zertinho ganhou 4 intermunicipais, 2 Copas da Bahia, fora os vice-campeonatos. Não, nesse novo formato ele foi absoluto. Esse aí vai ficar pra história. Pode acontecer que ninguém alcançar ele. Fica aí, né? A reflexão para o torcedor barroquense. Vamos lá, Barrocas. Domingo, QP Marketing 3, Serrinha Podcast, Rádio Regional vai estar em Simões Filho, contando toda a história e voltar com essa festa maravilhosa. Valeu? Mas falamos de Barrocas, os trabalhos continuam durante a semana, voltou no dia de ontem. Hoje acontece daqui a pouquinho o coletivo, né? O coletivo, primeiro da semana. E sexta-feira o coletivo pronto e no domingo a viagem para Simões Filho. E a Igum poderá ter de volta aí o zagueiro Gabriel. Tá fazendo muita falta. Sim. Tá fazendo muita falta o Gabriel, muito seguro. Então, tomara que Igum possa contar com o Gabriel. Domingo já teve o Dorico de volta. E aí vai ser um reforço muito bom para que ele mude o esquema de jogo, porque ele tá utilizando o Emanuel improvisado, de zagueiro. Aí quando ele puxa o Emanuel para a zaga, ele perde um volante de contenção, que é o Manuel. É um jogador que tem um passe muito bom, é um pitbull ali na frente da área, ele marca bastante, o passe dele é bom, é um jogador que chega na área do adversário toda hora chutando a gol. Então ganha muito, né? Tem a força do desarme, é inclusive um dos destaques, estatisticamente. Ultimamente tem sido ele. Dos que mais rouba a bola no Intermunicipal. Então um jogador que muito agrada, né? Agora, é preciso que o treinador tenha todas as peças à sua disposição para que ele possa buscar o melhor esquema, né? Eu não acredito que Barrocas deva abdicar do seu volume de jogo, de jogar alto. É lógico, só são 90 minutos onde se define aí quem vai passar ou não as semifinais. Não é um jogo que você também tem que se expor tanto, mas abdicar de jogar, não. Porque o que eu vi nesse primeiro jogo foi Simões Filho, na primeira etapa, totalmente atrás da linha da bola, vivendo de um lance esporádico, muitas vezes forçado num erro de ataque do selecionado de Barrocas, não que fossem jogadas trabalhadas. Tá aí o VT, na Marketing 3, quem quiser vai lá e assiste o jogo. Primeiro tempo, Barrocas de fato foi muito eficiente, né? E poderia ter inclusive alargado o placar ainda mais. Já no segundo tempo essa queda, e aí o time de Simões Filho se prostra mais à frente, porque sabia que 2-0 seria muito difícil buscar o placar dentro dos seus domínios, e conseguiu sair com empate. Volto a dizer, ninguém classificado, um jogo de 2 seleções muito parelhas, vai depender muito da proposta de jogo, vai depender de quem menos errar e vai depender de quem for mais eficiente. E a gente vai ouvir agora a entrevista com o Haroldo, treinador da seleção de Simões Filho. Veja o que ele fala aí, ele sabe das qualidades de Barrocas. Então ele tem conhecimento. Conhecedor, ele sabe. Então ouça o que ele fala aí para o nosso repórter Dida Negrão. Estou com o professor Haroldo Moreira. Experiência aí tem para dar, vender e emprestar. Você faz uma avaliação desse primeiro tempo de um jogo de 180 minutos, professor. Boa tarde. Boa tarde, prazer grande estar aqui. É um jogo eletrizante, né? Eu acho que a nossa equipe tem uma dificuldade de se adaptar ao campo, de jogar. Aí tomamos um gol, né, no erro individual nosso, e tomar um gol com 2 minutos no segundo tempo, as coisas ficaram ruins. Mas nós tivemos tranquilidade, é um time experiente, não desiste nunca. Fizemos o primeiro gol, foi arrematado o segundo. Eu acho que pelo segundo tempo, pelo coração, por tudo que os meninos fizeram, de uma certa forma o resultado foi justo. Mas está tudo em aberto, é um time muito forte, muito bom. Foi o melhor time que nós jogamos até agora. E eu não tenho dúvida que, na minha opinião, quem passar nesse confronto certamente vai jogar a final. Um abraço, professor. Boa viagem de retorno. Um abraço. Ele deixa bem claro aí que quem ficar dessas 2 seleções pode ir para a final. Eu já tinha dito aqui, e faz parte do nosso ofício, mas eu já havia dito aqui que tranquilamente, naquele último podcast que nós fizemos, que Barrocas, que desse jogo, para mim, quem passar é um dos finalistas. Não estou desmerecendo o próximo adversário, o cruzamento, mas pela qualidade, pela força, Barrocas conseguiu definitivamente entender o espírito do Intermunicipal, a experiência do treinador Gum tem contribuído muito, né? Algumas peças pontualmente, enfim, é um conjunto de fatores, e Barrocas, apesar desse curto espaço de tempo jogando Intermunicipal, conseguiu fazer uma seleção para brigar. O exemplo de Quinjingue
foi observado e está avançando sim em todos os métodos, tem todas as condições. Tem um grande treinador do outro lado, tem um grande time do outro lado, não é fácil, mas com todas as condições de voltar com a classificação. Os resultados de domingo foram o seguinte: Barrocas 2, Simões Filho 2, está em aberto. Ipiaú e Castro Alves, Ipiaú 1, Castro Alves 2, Euclides da Cunha 0, Cachoeira 0 e Eunápolis 1, Crisópolis 2. Está em aberto aqui Barrocas e Euclides da Cunha. Porém, eu acho, Grenal, na minha opinião, vai ser muito difícil para Ipiaú tirar Castro Alves. Como eu acho muito difícil também Eunápolis tirar Crisópolis. Para mim, essas duas seleções aí estão garantidas na semifinal. Poderá acontecer Pode ter. de uma fracassar. Entretanto, eu preciso dizer que é um daqueles acidentes inéditos dentro do futebol, quando você menos espera, sabe? Guardadas as devidas proporções, são coisas que para acontecer demora. Ainda há pouco, fazer aqui só um alelo, o Dortmund estava dando 2-0 no Real Madrid, na casa do Real Madrid, que precisou de 10 minutos para empatar o jogo, não sei como está agora. Então o futebol tem disso. Não iria perder dentro de casa assim. Pode acontecer, mas é difícil. É muito difícil reverter. Agora, só se for um acidente. Eu acho muito complicado, porque Crisópolis está uma seleção muito difícil de deixar o adversário jogar em casa, principalmente. Nós não podemos ignorar, Reinaldo Lima, que não é um trabalho de hoje. Não. Tem Ging, Simões Filho, né? Por isso que Barrocas tem que ser muito valorizado. Euclides da Cunha tem que ser muito valorizado, que não vinha fazendo boas competições, sabe? A verdade, Euclides nem participando de Intermunicipal estava mais, né? Exatamente. Há muitos anos fez altos investimentos e o máximo que conseguiu foi um vice-campeonato. Então isso acaba por desapontar o investidor, né? O apoio da gestão, enfim. Mas o que eu estou dizendo é que está em aberto, pode acontecer um acidente, por assim dizer, no futebol. O acidente não, é do esporte, né? Mas uma dessas condições inéditas, extraordinárias, que acontece de vez em quando, a cada milênio. Mas enfim, aguardar, o domingo promete muito. Promete muito e a gente vai estar contando para você. Olha, meus amigos, vamos falar um pouco de Serrinha, porque Serrinha tem aí, inclusive, nós teremos amanhã a participação do Júnior Mendes aqui no nosso programa para falar de um projeto muito importante que está sendo realizado, que é a Base Inicial. Projeto muito bom, terá sua final, a grande festa, e vai ter um evento grandioso aqui na cidade, com a grande final aí da Base Inicial. E o Júnior Mendes vai estar com a gente aqui amanhã para falar sobre este grande evento. E é um projeto que a cada dia que passa, Grenal, vem crescendo. E esse projeto das escolinhas tem sido muito importante, Serrinha. Primeiro que para os pais também tirar o seu filho da escola e levar para uma escolinha. Então ocupar a mente, o tempo desses meninos para tirar do celular, tirar da rede social. Isso é muito importante. E o trabalho que o Júnior vem fazendo com sua equipe, hoje é uma equipe muito forte. Tem o Júnior, tem o Kaique, o Tata, o Sandrinho agora também. O Lucas Budê, o Ricardinho. Quer dizer, uma equipe boa e o trabalho tem sortido resultado. O efeito está aí, Grenal. Então, dia 2, a grande final. E a gente convoca você, torcedor, para ir lá prestigiar. Não poderia ser diferente. Primeiro, eu quero destacar aqui o trabalho de base de algumas escolinhas. O Núcleo do Bahia de Feira, lá na BB, professor Carlinhos e mais uma equipe. O Beto Precor, né? O próprio Melk lá na rodagem. O Melk na rodagem. O Nadigol. O projeto Nadigol é muito importante também. Indiscutivelmente, para pouco mais de um ano, o que o Mendes conseguiu fazer não é surpresa, primeiro porque a gente conhece a formação. Rapaz muito educado, atencioso e com uma vivência no exterior, porque foi atleta de alto nível, atleta profissional. Então, o Mendes, ele conseguiu agregar todos esses valores e experiências, e nós estivemos lá na final do ano passado. Eu acho que tinha em torno de uns 200 crianças, velho, fora os pais, os tios, e assim é um negócio que você tem... Ali não só o pai, tio, não. Eu vi avô ali de 100 anos assistindo o neto porque jogar. Aquela coisa, Reinaldo... Neto, bisneto, né? Sim, a oportunidade de formar o cidadão é real, de ajudar na formação do cidadão e da cidadã. E a possibilidade de um desses garotos encaixarem
para o futebol também existe. É. É uma equipe com profissionais altamente qualificados, todo mundo com rodagem aí. Quem menos jogou futebol nesse time aí, joga Intermunicipal. Uhum. Né? Todos os outros tiveram vivência profissional. E a gente vê o Kaique, que foi campeão mundial pelo Corinthians, passagem pelo Vitória. Sim. O Sandrinho, profissional. Sim, O Mendes nem se fala, rodou Portugal, desse mundo todo aí. Enfim. O Tata também teve O fora do país. Buderrede, que priorizou a vida inteira a medicina, né? Salvo engano, a faculdade que ele faz o estudo, mas não abriu mão do futebol porque gosta. Isso. Então a gente tem que destacar, é um conjunto agregado aos valores do próprio Mendes, a sua vivência, a sua experiência, que está a serviço, né, de toda essa garotada, de todas essas famílias serrienses, assim como de demais projetos. E tudo dando certo no dia 2, salvo engano, afinal é isso? Isso, dia 2 é feriado na cidade. Nosso bom Vai Deus, ter assim, bandas, parece que 2 ou 3 bandas aí de peso tocando. Nosso bom Deus nos permitimos, estaremos por lá assim para prestigiar, porque a gente gosta muito do esporte. Com certeza. E vê aquela rapaziada. Gostoso é você assistir o Sub-5 jogar. É bom demais, viu? Mas é isso aí, torcedor. Falando nisso, Grenhal, teremos final de ano também. Ninguém imaginava uma competição em Serrinha. E eu quero dar aqui os parabéns ao Arietes Cordeiro pela ideia de fazer aí o Sub-14 e o Sub-17. 17. E começa também dia 2. Sim. No estádio Mariano Santana. Então são vários jogos, vai ser uma tarde esportiva muito boa também. Então isso é bom porque fecha o ano com competições diferentes, tira aquele mesmo só de campeonatos de adultos, e aí vem a oportunidade para a juventude, né? Bom, fazer um registro, né? E a secretaria, ela tem muitas atribuições hercúleas gigantescas, mas que ela habituou-se a promover competições. E aí é uma observação solidária. A ausência da liga, né? Não existe espaço vazio, a gente tem que parabenizar quem está fazendo. Então eu tive por lá esses dias acompanhando uma movimentação muito interessante, né? Porque a gente também está acompanhando aí os editais do governo federal em parceria com o governo estadual para a cultura, que são 29 editais, 116 milhões à disposição dos mestres da cultura popular, de quem promove cultura, e a cultura ela tem vastos são os seus segmentos, né? Muita gente desconhece, imagina a cultura apenas como uma banda tocando num palco, que não é só isso. Ela é extremamente diversificada, né? E eu tive por lá e vi uma movimentação, muita gente empolgada. Salvo engano, entre 6 e 8 equipes já tinham garantido presença, tinha outras querendo entrar. Eu conversei com o Feliciano, né? Que é o diretor técnico lá na secretaria para competições. E a gente fica feliz de saber que a molecada vai ter essa oportunidade, porque há uma carência, sim, nesse segmento. Sub-14, uma competição grande, Sub-17, uma competição grande, e é um clamor da comunidade futebolista, porque essa turma, Reinaldo, que começa a formar uma base para a gente ter seleções com condições de competir no futuro. Se você não criar uma base agora, para você ficar trazendo jogador desconhecido é complicado. Você viu? Sim. A gente aqui parabeniza o Melk pelo trabalho que ele fez. Foi um guerreiro, mostrou sua capacidade porque pegou uma equipe desconhecida. Conhecia ninguém. Absolutamente. Não conhecia ninguém. Ele praticamente conhecia alguns jogadores por nome, como ele mesmo deixou bem claro isso aqui. Então fica mais difícil fazer um trabalho. Com o trabalho de base, você começa a trabalhar essa rapaziada, acompanhar as competições. Você já sabe quem vai escolher para uma competição tão difícil como a Intermunicipal, que você sabe que 90% dos jogadores do Intermunicipal são de idade baixa. É de 23 anos abaixo, né, Grenhal? O Intermunicipal, ele foi deformado ao longo dos anos. Mas ele já fez isso já para revelar jogadores para o profissional, né? Mas é isso. O que eu quero dizer é que ele foi deformado. O conceito era de funcionar como base, de revelar. Eu vou bater nessa tecla, a gente fala sempre lá no programa de rádio. Quem foi o último grande jogador que saiu do Intermunicipal e se destacou no futebol internacional? Muitos. Mas o último. O último. Procura aí, vasculha. Recentemente, eu só me recordo aqui do Liedson. Depois o Tim. Do Tim, né? Tim. Mas assim, a gente não tem, pode ter. A gente não tem notícias. Não. E o Intermunicipal... Se tem algum aí, a gente não conhece, né? No momento que o Intermunicipal vira leilão entre algumas prefeituras, e aí naquela época o Ministério Público foi para cima, você faz perder a característica. Quando você
explora o potencial de cada cidade, naturalmente você vai ter seleções sendo trabalhadas por mais tempo com condições de ser bem competitiva. Nosso território é cheio de valores, ninguém nega isso. Demais. Né? Agora, de qualquer maneira, a gente tem que parabenizar o trabalho sim, que foi feito. Parabenizo também o Aretos Cordeiro por essa iniciativa e deixa aí sim um legado, porque o importante é aprimorar o que é feito de bom. Essa coisa de destruir o que estava posto, o que estava funcionando, que é uma cultura muito ruim da política no nosso país, principalmente nossa cidade, nossa região. Serrinha para isso eu não fiz, eu vou destruir o que o outro fez, porque eu sou bom. A vaidade, infelizmente, de muita gente. Fala mais alto, né? Fala mais alto. Mas eu quero crer que é um processo de maturação lento. Serrinha agoniza por políticas públicas efetivas para o esporte em todo o seu conjunto, né? Inclusive, esse final de semana, uma serriense sagra-se campeã, né? Em Brasília, fazendo a disputa do MMA através da Prime de Feira de Santana, que, salvo o engano, também é a mesma academia que impulsiona a Virna Jandiroba, hoje lutadora profissional do UFC, vai brigar pelo título mundial. Então nós temos duas serrienses na mesma categoria, né? Praticamente na mesma categoria, né? E aí assim, Reinaldo, porque ali difere 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos, sei lá o quê. E assim, em tempo, o karatê de Serrinha, né? O mestre Ivan, na disputa do baiano agora de taekwondo, conseguiu nos últimos dias, esses últimos 20 dias aí, conseguiram conquistar mais ou menos umas 15 medalhas. Eu não tenho aqui o número preciso agora, né? O karatê de Serrinha não é diferente, tá para sair a convocação da seleção. Tem atleta de Serrinha que poderá ir para a seleção master, né? A exemplo do Claudinho, a exemplo do Jean Ferraz, do Mozaniel, enfim. E destacar aqui, daqui a pouco o Cauã vai estar trazendo um serriense que nesse momento está lá do outro lado do mundo nos representando, né? Então, por que a gente tem que registrar isso nesses espaços? Porque são os grandes heróis de nossa cidade. Esses esportistas que representam a gente com tanta dedicação, com tanto amor, que conseguem vitórias máximas, né? Se tornam campeões nas diferentes modalidades e que são muitas vezes ignorados, Reinaldo. A verdade é essa, ignorados. Eles são guerreiros porque chegam a competir com grandes valores, né? Que tem condição, e eles saem daqui às vezes até deixando a família para trás, passando necessidade, porque nem dinheiro para viajar eles têm, às vezes desfazem alguma coisa para viajar e chegam lá, conseguem serem guerreiros, serem heróis, né? Meu âncora, me permita aqui deixar para você fazer uma reflexão, para a gente criar aqui essa é a sua história. Basta que a gente crie para, de vez em quando, a cada 15 dias, a gente trazer um desses serrienses. Seja do futebol, seja do judô, do basquete, do vôlei, do handebol, seja do atletismo, seja de maratona, seja de modalidades de lazer, do xadrez, do tênis de mesa. Serrinha tem campeão de tudo, gente. Mas absolutamente de tudo que se propõe a fazer. A gente precisa dizer para você que está do outro lado que esses são os nossos grandes heróis, sabe? Eu fico angustiado, porque eu conheço um pouquinho da história do esporte de minha cidade e eu sei de coisas extraordinárias que foram feitas por grandes serrienses ou até pessoas que essa cidade acolheu. E nós, povo, sociedade do modo geral, ignoramos a existência dessas pessoas. O mínimo que a gente pode fazer é reconhecer os feitos dessas pessoas. Elas não nos envergonham, elas nos enchem de orgulho. A exemplo, né, do mestre Mimo, que nesse momento está lá do outro lado do mundo, no Japão, disputando o Mundial de Karatê Master. Isso é bom. Uma pergunta que eu quero lhe fazer. E nós vamos registrar isso aqui. Ginásio de esporte que serve para várias modalidades esportivas. Sim. Em que pé está o estádio? Eu pergunto aqui, o estádio não, o ginásio de esporte Serrinha. Como é que está? Foi reformado? Seria liberado para a população? Já liberou? Quais as modalidades estão sendo realizadas lá no ginásio de esporte, Greenhal? Diversas modalidades acontecem lá, mas apenas, né, de forma continuada ou na base, né, para orientação, escolinhas de diferentes modalidades, mas para as grandes competições oficiais. É lamentável, mas eu sei que é temporário, que o governo do estado, através de medidas por dentro da Secretaria de Educação, que hoje faz a gestão, a do estado, quero aqui dizer, não tenha compreendido a nossa dinâmica. Nós tentamos fazer o Serrinhas de futsal lá, né, no ano passado, e nós esbarramos num detalhe. Existe hoje uma norma instrutiva, acho que é a 17,
salvo engano, e do Corpo de Bombeiros, que tem que ter um plano de evacuação, combate a incêndio, depois daquele acidente na Boate Kiss. Né? Isso virou uma lei nacional. O Corpo de Bombeiros hoje passou a ter o poder de fechar. Então, para você controlar o público no espaço como o ginásio de esporte, você precisa cobrar uma taxa mínima para limitar a entrada. Porque lá enche mesmo. O Estado entende que não se pode cobrar. Como é que você mantém um aparelho público? Não estou falando de cobrar ingresso, dinheiro, não. Eu estou falando de uma taxa. Mas eu preciso ter um controle. Vou botar 600 pessoas, vou botar 800 pessoas. O que eu não posso, e essa turma não entende, é botar uma final, por exemplo, de um campeonato de futsal ali para eu não ter 2.000 pessoas na porta daquele ginásio querendo entrar. Tem. Quem conhece essa cidade sabe disso. E tem que ter segurança para controlar. Então, eu espero que com a inauguração do novo aparelho educacional, dessa unidade que está sendo construída aqui abaixo, sentido rodoviária, Colégio Modelo, né? Eu espero que o governo do estado entregue o ginásio novamente à população para que a gente possa fazer as grandes competições. Serrinhense de basquete, que nós já fizemos, sabe? Serrinhense de vôlei, mas aí precisa trabalhar a base. O handebol está aí na atividade, fazer o serrinhense do handebol, sabe? Fazer o serrinhense de skate, fazer o serrinhense, encontros com os movimentos alternativos, como tem o Rock em Rua, que é uma atividade que envolve skate, grafite, hip hop e música, né, que é feito voluntariamente por um grupo de jovens, que é a resistência do rock serrinhense. Então, Serra é uma cidade que tem muito para oferecer, mas as políticas públicas negam. Então, eu espero que o ginásio de esporte possa ser devolvido à nossa população e que possa ter pessoas, não só para tomar conta do aparelho, mas com a dinâmica de produzir ali esporte, cultura, lazer, entretenimento, dignidade. Quais as modalidades o ginásio lá você tem hoje futebol society, um gramado sintético. Aí você tem lá tem um sintético? Você tem atividade para musculação, não é algo assim extraordinário, mas tem, né? Tem. Aí você tem 2 quadras, e aí você diversifica para basquete, vôlei, futsal, handebol, e aí você vai para gêneros. Não são só 4 modalidades, ou só são 4 modalidades, mas quando você diversifica para gêneros, você vai ter 8 homens e mulheres praticando com o seu gênero. Você tem espaço ali que você pode potencializar para atividade de skate demonstrativo, que o skate tem diversas modalidades de competição, e tem uma modalidade que é demonstrativa. Você tem um mini palco lá, construído, interessante também, para você fazer atividade. É movimentar, sabe? É movimentar. Nós temos uma estrutura dessa para nada, né? Nesse momento, para nada. Para nada, né? Está servindo só mesmo para atividade continuada. As modalidades têm participado, têm exercido capoeira, inclusive, né? Complexo que recebeu o nome do mestre Caco, honrosamente. Levou o nome de Serrinha para muito longe durante muito tempo. Que hoje o Caquinho que faz essa função, né? Caquinho é que dá continuidade à família Senha, quem manda um forte abraço, tá sempre na luta. Mas enfim, Reinaldo, a gente espera que esse aparelho seja devolvido, né, para que ele possa somar-se aos demais e que venham as políticas públicas para minimamente dar ao esporte Serrinha o que ele teve há pelo menos 8, 10 anos atrás. Porque nós só fizemos futebol. Vem cá, a Liga. Antes de falar da Liga, eu quero dizer a você que se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos, dê aquele like, deixe o sininho ativado para receber as notificações, participe, Arena do Esporte, Serrinha Podcast, Marketing 3, uma parceria de resultado, e você que quiser divulgar aqui, nos procure a nossa equipe, com certeza você vai colocar o seu comercial aqui e a gente vai estar divulgando e com certeza vai ter muito sucesso, tá bom? A sua empresa vai crescer junto com a gente, então divulgue aqui, Arena do Esporte, Serrinha Podcast, equipe Marketing 3, estamos aqui à sua disposição, procure nossos contatos, aí você vai encontrar e com certeza divulgar o seu produto, aqui você vende. Quantos inscritos hoje? Temos muito. Hoje a nossa média, para quem começou ontem, está muito boa, graças a Deus. Inclusive nas transmissões esportivas. Inscritos no canal nós temos mais de 4.000 pessoas. Isso, inclusive. Significa dizer um público muito bom que acessa esse produto. Então se você é anunciante, né, dos produtos da Marketing 3, tenha certeza que o retorno é garantido. Vem com a gente, pô. Vem com a gente. Aposta, incentiva. Qual a novidade da Liga? Porque o bode teve aí entre altos e baixos na Liga, né? Até que este ano... Não gostei do formato que foi feito, como falei aqui no início, não gostei do formato que foi feito a seleção de Serrinha, mas eu digo sempre, não foi a convocação feita pelo presidente da Liga, que ele foi tudo, foi presidente, foi roupeiro, foi tudo.
Eu classifico o trabalho do Melk e a vontade dos jogadores de querer fazer um bom campeonato, e o fez. Porque se o presidente tivesse escolhido melhor, né, talvez fosse até mais adiante. Mas, de acordo com o que foi entregue na mão do treinador, acredito que o trabalho foi bom, né, Kenrel? Você fala do trabalho de dentro do campo. Dentro do campo. Sim, não vou discutir, porque a gente sabe das dificuldades. Eu tive no primeiro ano lá com o Marcondes, mas é preciso chamar para uma reflexão, né? O que é a Liga de Desportos Serrinha? Né? O que é? Ela é uma entidade não governamental com um aparelho instrumentalizado por dentro do seu estatuto para atender a mais de 30 modalidades esportivas diferentes. Então, antes de querer ser presidente da Liga, seja quem for, homem ou mulher, é preciso compreender qual é o tamanho dela. Nós estamos falando de uma liga com mais de 75 anos de fundação, uma das primeiras, né? E aí, por que eu estou falando disso? Porque não é interessante você imaginar que a liga só existe para o futebol. O futebol é o mote maior. O futebol é o esporte de maior adesão no mundo. Mas não dá para você ignorar quando na minha cidade nós temos diversas modalidades. E a gente não vê esforços no sentido disso. Então a liga, outro dia, tinha 17 clubes. Quantos desses estão aptos para vivenciar o dia a dia da liga? Até a última eleição eram 11. A gente tem informações de clubes que deixaram de existir cartorialmente, outros clubes que deixam de existir junto à Receita, clubes históricos da nossa cidade. Acredito que 99% e aí, existe. É assim. Então, antes de pensar, de sonhar, é preciso compreender qual é a dinâmica administrativa dessa liga. O que é que ela traz? O que é que ela pode oferecer? Né? De que maneira ela pode pautar o poder público para ela construir uma agenda continuada de atividade esportiva, e não só o intermunicipal. Então, assim, eu sei das dificuldades, não estou aqui fazendo crítica pessoal a ninguém, Bode é meu amigo, mas o que eu quero dizer é que não dá para a gente resumir um instrumento tão poderoso para o esporte a futebol. E nesses últimos 4 anos nós fizemos um Master, 2 Masters, salvo engano, e mais os intermunicipais. Uhum. É pouco, muito pouco para o tamanho. Dito isso, eu não sei, não creio que o Bode tente uma reeleição, né? Ele tem outras atribuições, até porque a responsabilidade dele hoje, enquanto vereador, dobra, porque ele dobra também em votos, e é preciso legislar para uma cidade inteira. Agora, quem quer que o seja, precisa compreender o que é a Liga. Depois de compreender o que é a Liga, é saber como ela pode funcionar e onde ela pode, com quem funcionar, a nível de políticas públicas no governo do estado, no governo municipal. A gente vê algumas movimentações de bastidores, eu já ouvi falar em 3 ou 4 chapas, penso que é muito, no final das contas isso acaba enxugando, mas volto a dizer, seja quem for, e a gente vai estar trazendo cada candidato oficialmente estabelecido, a gente vai ter que trazer ele aqui. Então, uma coisa é dizer, eu sou candidato, sim, mas não é oficial. Se está oficializado, vai para a disputa. Tem então, capacidade de ser candidato? Vamos ouvir aqui as propostas para que os clubes entendam isso. Né? E que, definitivamente, sejam 5, 6, 7, 8, 10 ou 20 clubes que possam votar, que esses entendam que a responsabilidade deles é para além do futebol também. Né? Mas a gente está vivendo essa expectativa, em dezembro a eleição, né? Ela é quadrienalmente, ela acontece quadrienalmente, vence agora, aí tem primeira, segunda quinzena, eu não me lembro aqui estatutariamente, mas tem uma determinação para publicidade do edital, abrindo inscrições. Lógico que o presidente vai ter que apresentar o elenco dos clubes aptos, porque dispositivo legal, por exemplo, o clube que vota é o clube que jogou o último Serriense, mas tem 4 anos que não teve o Serriense. Então, dentro desse critério, você tem que considerar o último campeonato que foi feito, inclusive, pela gestão passada. Mesmo estando irregular? Não. Esse é um ponto. E aí onde muita gente faz confusão. Uma coisa é você estar regular, cartorialmente e na receita. É que o meu modo de ver, o que tem que votar é quem tá bem. Sim. Tá legalizado, né? Mas não existe você fazer diferente, não, porque quando você chega lá embaixo no cartório, tudo é analisado friamente. E aí, se você comete algum erro maior, vai atrasar registro, vai atrasar planejamento, vai atrasar tudo. Mas a gente torce para que tem que observar também que cada presidente
deu a sua contribuição, conforme seu tamanho e sua importância, mas é chegada a hora de pensar um futebol para a Serrinha diferente. Um futebol que possa voltar a encher-nos de orgulho. Não que as outras seleções não tenham feito, mas que a gente possa ter uma seleção não para participar, mas uma seleção para ser vencedora. Como o Barrocas está se propondo a fazer, como Quinjing se propôs a fazer e o fez, como Conceição do Coité o fez por tanto tempo. O próprio Biritinga, que participou aí também, né? Não foi muito longe, mas teve sua participação, né? Mas aí vamos dimensionar. Nós estamos falando de Coité, de Serrinha, seleções tradicionalíssimas pelo acúmulo dos títulos. Estamos falando de projetos inovadores, Quinjing, Barrocas. Eu estou dizendo que algo precisa ser repensado para o futebol da nossa seleção, mas para o futebol como um todo. Vamos aguardar dezembro chegar aí. Enquanto que a gente está aqui disputando intermunicipal, a gente poderia estar pensando num profissional, a segunda divisão, a primeira divisão, porque a cidade comporta isso. Mas não temos, nós não temos homens empresários corajosos para isso. O prefeito eleito, ele demonstrou interesse. Eu acredito que se tivesse um grupo de pessoas realmente... Não é trazer time de fora não, viu? Até porque aqui a gente tem time demais. Justamente. Que pode ser regularizado, e tem um time aí que pode ser regularizado também, que ele já é federado. Mas enfim, vai ficar para um outro momento fazer um debate mais para dentro. Cauã, eu queria pedir licença a você aí rapidinho, tem como rodar aquele vídeo aí? Não sei ao certo, chegou agora do Japão. Bom, tem novidade aí, Não sei se... Que bom, né? Qual é o mote não olhei, né? Mas vamos ver o que o mestre Mimo, professor Mimo tem para nos dizer. Isso, vamos botar o homem na tela aí. Bom dia, Serrinha. Hoje, dia 22 de outubro de 2024, estamos em Takasaki, no Japão. Reunidos aqui com a seleção brasileira. Dentro de alguns minutos nós vamos sair para o treinamento. Hoje o nosso abraço vai ser para Mozaniel e seus colegas de trabalho da PM. E toda a PM de Serrinha. Nosso grande abraço. Esses guerreiros que põem sua vida todo dia no trabalho deles. Grande abraço a polícia militar, meus bombeiros de Serrinha. Grande abraço a todos. Que honra, viu? Rapaz, eu fiquei aqui agora emocionado, né? Esse é o serriense. Um serriense que está do outro lado do mundo. Poucos conhecem, né? A seleção brasileira, sabe? Disputando o Mundial. Hoje, treinamento forte, já deverá começar a competir a partir de amanhã em diante. E a gente torce muito por você, Mimo. Pela comunidade do karatê brasileiro, pela comunidade do karatê baiano, do karatê serriense. A quem estendo aqui reconhecimento aos feitos de Jean Ferraz, do Cláudio, do Mozaniel, alguns outros que eu possa me esquecer, me perdoe. Mas, Mimo, você é merecedor de tudo que a vida tem te dado nesses esportes. São mais de 500 medalhas conquistadas pelo Karatê de Serrinha ao longo de toda a sua história. Eu não sabia disso. Imagina o resto da cidade. Mas a gente vai estar batendo um papo. Vai sim. Sucesso, meu irmão. Que você possa voltar. Se não trazer nenhum título, não tem problema. O importante é participar. Você nos representa. Você é um dos nossos tantos heróis. Um abraço a toda a família do Karatê. E assim, ele chegando aqui na cidade, vai vir direto com a sacola e tudo aqui pro estúdio. Não abro mão disso, viu, professor? Não abro mão. Desceu aqui no aeroporto, vamos fazer um podcast para o senhor contar toda essa experiência, para que a gente possa ouvir e, quem sabe, até se sentir representado, como se estivesse lá, né? Verdade. Enfim. Deixa eu aproveitar e dar um abraço aqui no doutor Joel Moraes Júnior, que é figuraça, né? O seu papai, o Joel Moraes, né? O nosso... Joel tá se mexendo aí no negócio da liga que eu tô sabendo, viu? Não sei se é oficial, viu, Júnior? Mas tô sabendo. Será? Pra ajudar um grupo, eu não sei. Ele tem experiência, né? Tem experiência. E Joel estava no comando, foi campeão também. Era vice-prefeito da cidade. Vice-prefeito, e ele fazia parte da liga. Da liga. Exatamente. Foi, se não me engano, o Joel foi presidente da liga. Se eu não foi presidente. Exatamente. Foi presidente da liga. E vai vir aqui também o senhor, viu, o senhor Antônio Jusa. O senhor também vai vir aqui, tem uma história boa para nos contar. A pessoa que eu tenho um carinho demais, maiúsculo, viu? Jusa, eu chamo de tio. Foi meu professor, dei tanto trabalho esse rapaz. Tio, para falar em Jusa e não falar em Clevinho, vai ter um problema sério aqui, né? Pode abrir o WhatsApp que você vai ver o tanto de mensagem. Dá um abraço, viu, Clevinho? Você que realmente tá nesse projeto de Barrocas aí, ele tá presente também. Meu irmão Clevinho, um abraço. Mais uma vez a gente pede a você que se inscreva no nosso canal,
compartilhe com seus amigos, dê aquele like, deixe o sininho ativado para receber a notificação. Arena do Esporte com você todos os dias aqui ao meio-dia, juntamente com a Marketing 3 e também o Serrinha Podcast, tá bom? Para a gente fechar o nosso programa, Cauã, Grêmio, campanha de Bahia, briga por Libertadores, que eu tô achando muito difícil o Bahia se segurar nessa brechinha aí de Libertadores. O futebol do Bahia caiu demais, como de muitas equipes do brasileiro nessa segunda fase. Algumas caíram e outras subiram. A gente dá exemplo aqui, o Fluminense com a barca que tem, o Corinthians, Atlético do Paraná. Eu não acredito no Atlético do Paraná estar vivendo o momento que está vivendo. 10 partidas sem vencer um jogo. Sem vencer. E o Vitória brigando ali também. Só que o Vitória tem uma diferença. Se você colocar o Vitória hoje no patamar desses aí, o Vitória está bem lá embaixo. Mas o futebol do Vitória não tem sido diferente dos outros. O futebol aguerrido, o futebol vistoso, o futebol de quem quer fugir desta zona de rebaixamento, o futebol de quem quer sair e pelo menos se manter nesta posição. Vitória se salva, Bahia entra entre o grupo da Libertadores ou pré-Libertadores. O projeto é para Libertadores, não para o pré. Eu quero dizer para vocês que nos ouvem nesse momento, nos assistem. Bom, primeiro com relação ao Bahia, né? Eu entendo que o Bahia desperdiçou uma oportunidade única, ímpar, de brigar pelo título nacional dentro do Campeonato Brasileiro. Eu não falo isso com exageros, né? Se você pegar os primeiros jogos, as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, quando um time busca se distanciar para criar sua gordura, as principais equipes que estão passando por um processo de reformulação, exemplo do Flamengo, né? O próprio Palmeiras que está aí correndo por fora, quase ninguém fala. O Botafogo que vem de um quase título. Então era um momento do Bahia brigar sim pelo título. Infelizmente, volto a dizer, é uma observação muito pessoal do profissional. Eu costumo sempre dizer que tanto o Tite quanto o Rogério Ceni não são treinadores de grandes elencos, sabe? Tá provado isso. Se você botar num time meia boca pra ele ir montando devagarzinho ali, vai embora. Mas se você entregar, sabe, material humano de muita qualidade, esse povo se lambuza, né? E qual é a diferença? O Flamengo não é uma SAF gerida por uma empresa europeia. E aí muda a filosofia, muda conceito. Flamengo é fácil mandar um treinador embora, como qualquer outro clube, e justificar para sua torcida. No Bahia, não. Porque eles atendem metas que dependem de quem está pagando a conta. Então o Bahia perdeu uma grande oportunidade de brigar pelo título. Estou sendo muito tranquilo em dizer isso aqui. E perdeu essa vaga para outro nordestino, que é o Fortaleza. E aí, na contramão, né? Quando eu falo que dependem muito de si, porque os times não estão pontuando. Se você pegar a pontuação do brasileiro e comparar com as últimas edições da competição, você vai perceber que o nível de aproveitamento está bem abaixo do que já foi. Imagine que em 93 pontos disputados até aqui, 90, Botafogo tem 62. Olha a distância, o tanto de ponto perdido, comparado ao que ganhou, quase 50%. Nas outras competições, nessa altura, o time que estava na frente já estava com 70 pontos. Sim. Pontos. Vou dizer aqui que dificilmente nós veremos um time atingir 78 pontos para ganhar o título. Tá difícil. Tá muito travado. Tá difícil, Então, era um momento... É o campeonato mais equilibrado, você quer dizer, né? Era um momento, não porque tecnicamente elevou, declinou. Os times que vinham engolindo todo mundo... O Palmeiras não contrata ninguém há 2 anos. Só vende e consegue se manter, porque tem um excepcional treinador. Né? O Flamengo precisa reformular um mundo de coisa, que tem gente que tá ali no Flamengo já há quase 7 anos, virou barca, né? Mas enfim... Então, para mim, o Bahia era um momento, mas o Bahia não soube oportunizar isso. Aí eu, na contramão, pego o Fortaleza, que teve 6 resultados negativos na abertura do Brasileiro. Todo mundo achou que ia desandar. Não. Se o Fortaleza consegue potencializar 7, 8 pontos daquele, hoje ele seria o líder. E vou ser mais sincero com você, Grau. Fecho dizendo só sobre Fortaleza, me permita. Fecho dizendo o seguinte: o Fortaleza é o líder do retorno, poxa. É o líder do retorno. 5 pontos de brigar definitivamente com o líder. E aí, se ele não está em uma competição internacional, tivesse focado como o Bahia estava só no Brasileiro, ele estava brigando com o Botafogo. Não tenho dúvida disso. Ele ainda briga por título. Isso. Sabe? O próprio Flamengo que está lá atrás, 9 pontos, porque isso depende muito de quem está na frente. Porém, nós vimos nos últimos 3, 4 edições de Brasileiro, nós vimos São Paulo, nós vimos o próprio Palmeiras, nós vimos o próprio Botafogo com 12 pontos de frente. Bom, acredito que o Bahia briga sim, mas depende muito mais dele do que dos seus adversários.
né? Por outro lado, o Vitória tem feito bons jogos. Vitória tem me deixado, eu não vou dizer satisfeito, mas esperançoso. Tem um grande treinador. Tem um grande treinador, é um time que em menos de 20 meses saiu da quase 4ª divisão para sagrar-se campeão da Série B, chega para uma primeira divisão sem aporte financeiro, sem um planejamento maior, e aí o que ocorre? Tem feito grandes jogos. Qual o problema do Vitória? Vitória perdeu um jogo para o Botafogo no apagar das luzes, num erro individual, mas está ali se mantendo sempre fora do Z4, né? Para rebaixamento. Tem jogos que são decisivos para ele. Ele joga contra o Corinthians, que é concorrente direto. Ele joga contra o... Aqui nos domínios do Vitória. Isso. Tem um outro jogo também. Fluminense. Ele ganhou já O Atlético ele pega lá, né? do Bragantino. Mas assim, ele ganhou do Bragantino, que hoje tá brigando para cair. Vamos entender isso, para não cair. Né? Brigando para não cair. Então eu tô muito esperançoso. Vitória tem feito bons jogos. Quando joga fora de casa, consegue fazer boas partidas. Time muito bem prostrado. Agora, ter os pés no chão, porque não é fácil. Você precisa chegar ali na casa de 44, 45 para se livrar. Mas eu torço muito pela permanência do Vitória, para que o Fortaleza chegue nas cabeças até para ser campeão, que o Bahia possa ir para a Libertadores, porque é o retorno para o futebol do Nordeste e que muito merece. Verdade. Bom, torcedor, você gostou? Você gostou do nosso bate-papo? Se gostou, obrigado, porque infelizmente acabou o tempo, né, Greal? Até a próxima. Até Agradecer a cada um de vocês, a audiência. A gente está sempre aqui, manda as sugestões, manda as opiniões, comentários. Daqui um dia o mago daqui da tecnologia vai criar um mecanismo para facilitar a nossa interação com vocês. Verdade, torcedor. Olha, obrigado. A gente fica por aqui, mas amanhã estaremos aqui com o Júnior Mendes. Nos aguarde aí, vamos conversar com o Júnior Mendes, fazer um bate-papo, mostrar o projeto o projeto audacioso do Júnior Mendes, com toda a sua equipe. Então amanhã a gente vai estar por aqui de novo. Valeu? Forte abraço a todos. Obrigado, Malco. Obrigado você, Reinaldo. Obrigado, Cauã. E a todos vocês que nos prestigiam aí. Forte abraço. Fique com Deus. Um grande abraço e até amanhã.